Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu irei apresentar a vocês um assunto que vocês já viram ano passado e que eu vi que existe uma necessidade de eu fazer uma revisão mais aprofundada, até porque a partir de agora vocês irão estudar os tipos de orações subordinadas junto com os assuntos do livro de vocês. Então, vocês já viram, já foi postado, que eu apresentei as orações subordinadas substantivas, mas ainda tem as adjetivas e as adverbiais. E que vocês precisam lembrar das regras dos predicados, né, nominal e verbal, para que vocês possam fazer de uma forma adequada. Conseguir entender o que cada oração daquela quer dizer. Então, para isso, eu irei apresentar agora uma aula que eu chamo de especial, porque não tem no livro de vocês. É um assunto que eu vi que vocês precisam relembrar e que predicado verbal tem umas regras e tem vários tipos. É nessa fase que o verbo, nós não vamos mais ver o verbo conjugado, como antes quando nós estudávamos conjugações verbais, o tempo, verbal, o modo. Não, hoje nós iremos ver o verbo como transitivo, né? Transitivo direto e transitivo indireto e intransitivo. Então, vocês entendendo e relembrando o que esses verbos querem dizer, vocês vão fazer as atividades do nono ano com mais precisão, com mais segurança, tá certo? Então, aí, eu vou iniciar apresentando para vocês a palavra transitividade, né? Que no dicionário, aí no House, tem, tá certo? Tem mais de um sentido. Então, transitividade é a propriedade de alguns verbos necessitarem de um ou mais complementos do seu sintagma verbal para formar uma frase com sentido completo. Sintagma verbal é a parte do predicado. Ele necessita do verbo. Quando eu ensinei transitividade verbal, alguns de vocês são os meus alunos, né, que foram meus alunos do ano passado, eu sempre lembrava para vocês, onde está o verbo, aí está o seu predicado, até porque no sujeito não se exige o verbo, o sujeito, existem nomes no sujeito, e não o verbo. Então o verbo ele sempre fez parte do predicado, seja ele verbal ou nominal. Então aí tem dizendo assim, ó, transitivo tem a ver com trânsito. A palavra trânsito vem da forma latina transitare, que significa movimentar, andar. Então, o verbo ele ganha esse sentido quando nós passamos a estudá-lo no contexto de um predicado. Então, ele passa a movimentar-se. Então, dependendo desse movimento, ele vai ganhando forma e um nome. Então, vocês vão ver, a partir de agora, os tipos de predicado, a transitividade que ele exerce naquele predicado, para que vocês possam entender as orações subordinadas substantivas, até porque já teve aula e exercícios. Então, é necessário que vocês entendam bem direitinho para que não haja nenhuma dúvida posteriormente. Mas, se ainda após essa minha explicação houver dúvidas, por favor, deixem nos comentários, tá? As dúvidas de vocês, que na aula online, né, que nós sempre estamos tendo, eu irei explicar detalhadamente e tirar as dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. Transitivo, verbo intransitivo. Então, dentro do predicado verbal, existem três tipos. Predicado, verbo, aliás, três tipos de verbo. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto e transitivo indireto, tá? Aí eu apresento nesse slide o intransitivo, que quer dizer, gente, o prefixo in, ele quer indicar parada, tá certo? Que aquilo ali não é viável. Então, esse verbo intransitivo, ele está querendo dizer que é o seguinte, que esse verbo ele tem sentido completo, ele não precisa de mais nada para complementá-lo. Então, aí eu usei um exemplo. O senhor Willy dirige mal. Olha só, se eu dissesse assim, senhor Willy dirige, ponto. Eu já estaria dando um ponto nele, já estaria dando um sentido completo a este verbo. Então, por esta razão, ele é chamado intransitivo. Ali o mal, gente, eu usei porque eu quis, tá? É como o verbo morrer. O cachorro morreu ontem. Então, se eu dissesse o cachorro morreu e ponto, já teria um sentido completo. Eu coloquei um ontem porque eu quis. Então, o verbo intransitivo ele é bem assim. Ele aparece em sentido completo, independente se tiver mais coisa após ele ter sido inserido. Ou seja, se a frase ainda continuar,
Mas se você perceber que na sua leitura ele parou ali, esse verbo ele é intransitivo. Então, verbo intransitivo. Olha aí o conceito. O verbo é o verbo completo, não precisa de complemento. Ok? Verbo transitivo direto. Esse aí, juntamente com o indireto, precisa de complemento. Então, olha aí a frasezinha que tem aí. VTD. Vocês estão lembrados, né? Que eu usava muito essas abreviações. VTD, VTI, VI, VL, né? Então, vocês vão começar a relembrar quando eu passar a apresentar essas siglas também para vocês. O senhor William atropela as pessoas. Olha aí. Senhor William atropela o quê? Ó, as pessoas. Então, ó, quem ele atropela? O que ele atropela? Atropela alguém. Então, você percebe que existe uma necessidade de complementação desse verbo. Por esta razão, ele é chamado de transitivo. E é direto, gente, porque não exige uma preposição. Ele completa seu outro termo sem necessidade de um conectivo, de uma preposição. Ok? Ó, o próximo. Verbo transitivo indireto. Senhor William gosta do seu carro. Esse do aí é uma contração da preposição de, mas o artigo o. E transforma-se em do. E é uma preposição. Aí embaixo tem dizendo assim, ó. Quem gosta de alguém ou de alguma coisa. Então ele é transitivo porque precisa desse complemento para fazer sentido na frase. E também é indireto porque tem esse do. Esse do é uma preposição. Então ele completa-se através de um conectivo, de uma preposição. Preposição ligam palavras, ligam termos. Então, por esta razão, ele é chamado intransitivo. Vocês estão começando a lembrar? Eu creio que sim, até porque foi um assunto do ano passado. Independente da escola que você estudou, este assunto foi visto, quando não é visto no sétimo, no oitavo, com certeza, tá? Então, façam sempre essa perguntinha, gente. Quando for transitivo direto, o que, quem, quando for indireto, você usa a preposição que está aparecendo ali e complementa com a perguntinha para não restar dúvidas. Então, senhor William gosta do quê? Do seu carro, ok? Verbo transitivo direto e indireto. Gente, esse tipo de verbo é quando ele exige dois complementos. É como se ele tivesse dois conceitos. É como se ele fosse ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Ele tem as duas funções. Então, por esta razão, ele é chamado de transitivo direto e indireto. Abreviado fica VTDI, né? Ou bitransitivo, ou seja, que permite as duas formas. Então aí, olha só. Senhor William deu o quê? Uma flor. Para quem? Para a namorada. Olha aí. O deu o quê? Transitivo direto. Para a namorada, olha só, transitivo indireto. Então, olha só, tem a preposição. Então ele vai exigir também dois complementos, que são os objetos. Então, o objeto ele é direto se o seu verbo transitivo for direto. É indireto se seu verbo intransitivo for indireto. Então, aí embaixo diz assim. Veja que há dois complementos. Uma sem preposição, que é uma flor, e o outro com preposição, que é para a namorada. Então, por esta razão, existem aí dois termos. Ele exige dois complementos. Então, duas formas de ser apresentado. Por esta razão, é chamado de VTDI. Ok? Então, aí, ó, transitividade verbal. É a relação que há entre o verbo e os demais termos da oração, como eu já havia explicado anteriormente. Então, aqui eu coloquei um esqueminha para vocês lembrarem e não esquecerem, gente. Ó, transitivo direto, você usa sempre o que ou quem. Você não precisa de um termozinho de conectivo, que é a preposição, para fazer essa pergunta, tá? Transitivo indireto, preposição mais o que ou alguma preposição mais o que, mais quem, tá? Você sempre vai acrescentar a preposição na sua pergunta. E o transitivo direto e indireto, ele exige os dois, gente. Ele exige tanto o termo sem a preposição, como com preposição. Então, esses dois têm que estar simultaneamente lá, tá certo? No mesmo predicado. Eles precisam estar juntos para que esse verbo seja transitivo direto e indireto, certo? Então, a partir de agora, eu vou apresentar o outro tipo de predicado, tá? Que é o predicado nominal. Até porque quando vocês estão estudando oração subordinada substantiva, existem 6 tipos em que
3 desses tipos são ligados ao predicado nominal, tá certo? Então, é necessário que vocês também lembrem disso. Então, vamos lá. Verbo de ligação. O senhor Willy é péssimo motorista. Olha só, esse é aí, gente, é o verbo ser conjugado, tá? Em terceira pessoa de singular. Então, existem verbos irregulares que eles irão apresentar-se de formas diferentes no contexto de uma oração, certo? Então, vamos lá. O verbo de estar indica e apenas liga o sujeito ao predicado, ou seja, ele liga o seu sujeito ao predicado e apenas ele serve de ponte. Então, quais são os verbos de ligação, gente? São aqueles verbos de estado. Olha aí em vermelho no slide. Estado, tá? Aquele verbo que apenas apresenta algo. Os verbos transitivos, geralmente, são os de ação. E os intransitivos são os de fenômeno da natureza. Tá bom? É bom vocês saberem esses detalhes e vocês podem até pesquisar depois na própria internet quais os verbos de estado, fenômeno, ação, vocês relembrarem um pouco para não haver dúvida depois. Então, aí, os verbos de estado são quais, gente? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Então, existem vários, mas existem aqueles mais frequentes. Esses que eu falei, por exemplo, são os que mais aparecem, certo? Então, aí, eu faço um resumo, né, total, tá certo? Deixa eu voltar aqui no verbo de ligação, que é o seguinte: o predicado verbal, ele não se liga aos seus objetos. Tá bom? Ele não faz essa ligação com os objetos, direto e indireto. Ele faz com predicativo. Então, o predicativo do sujeito, ele liga-se ao sujeito através desse verbo de ligação. Ok? Então, esse verbo vermelhinho aí, ó, ele tá ligando o senhor Willy a um péssimo motorista. Então, ele faz apenas essa função. Então, senhor Willy é o sujeito e péssimo motorista é o seu predicado nominal, ou seja, é o complemento, o predicativo do sujeito. Ok? Então, aqui eu faço um esqueminha em que eu coloquei todos apresentando alguns verbos. Então, olha, intransitivos: anoitecer, crescer, brilhar, ir, sair, nascer, latir, rir, tremer, mentir, suar, obedecer. Então, alguns verbos de ligação, alguns verbos de fenômeno da natureza ou verbos impessoais, tá? Que exigem sentido completo. Transitivos direto e indireto são verbos de ação. Então, eu coloco aí uma listinha, ó: achar, avisar, abraçar, comprar, convidar. Intransitivos: atirar, bater, cuidar, confiar. Preste atenção que eu coloquei uma preposição ao lado de cada verbinho desse. Tem uma preposição que pode ser usada. Isso aí a gente estudou concordância. Quando nós estudamos concordância nominal e verbal, existe essa concordância com a preposição. Qual preposição usar com qual verbo? Isso aí é em concordância, e vocês também estudaram ano passado. Transitivos direto e indireto: dar, doar, apresentar, ofertar, oferecer, pedir, explicar, ensinar. Então, são aqueles verbos de duplo sentido, tá? Eles podem ser tanto transitivo direto como indireto. E os de ligação, que eu falei para vocês, que são aqueles verbos de estado, que apenas apresentam, serve de ligação para os termos. Então, ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tomar, parecer, e assim sucessivamente. Então, agora, para concluir, tá? Eu irei apresentar as partezinhas que complementam estes verbos exatamente. Então, no verbo de ligação, existe o predicativo do sujeito, como eu tinha falado anteriormente. Aí eu dou alguns exemplos. Ontem eu estava cansada, estava. O bolo era de chocolate, era. Marina continua alegre, mal, continua. Vocês serão felizes, serão. Olha aí, vocês felizes, Marina alegre, bolo de chocolate. E ontem, cansada, eu cansada. Então, vocês percebam que ele apenas liga os termos. Aqui, eu coloquei o predicativo do objeto, gente, porque quando o verbo é bitransitivo, ele exige que esse termo aí se complete ao seu objeto direto ou indireto, tá certo? Por essa razão, chama-se de predicativo do objeto, direto ou indireto. É aquele termo que vem logo após o objeto. Então, aí eu coloquei dois exemplos aí. Chamei-lhe de orgulhoso. O objeto direto aí é o li, né? Aliás, o indireto é o li. Então, de orgulhoso é o seu complemento desse li aí, dele, né? Desse complementozinho aí. Então, ó, o li é o objeto direto de orgulhoso, que é o predicativo do objeto.
Maria fez um bolo gostoso. Lembrando, gente, objeto é a parte que vem após o verbo. Se for um verbo transitivo, claro, né? Os transitivos direto e indireto exigem o objeto direto e indireto ou indireto. Porque é o complemento que vai fazer essa complementação no predicado, tá bom? Então aí, ó, Maria fez um bolo gostoso. Maria fez o quê? Um bolo. Ó, um bolo é o objeto direto, gostoso é o seu complemento, então, predicativo do objeto. Então aí eu coloquei, ó, fez, transitivo direto, um bolo, objeto direto, e gostoso é o seu predicativo, é o predicativo do objeto. E aqui eu coloquei um exercício só pra gente treinar um pouco, tá? Vocês vão ver minhas explicações. Vocês vão complementar aí, ó. Se vocês quiserem fazer até em casa, ótimo, mas eu já vou responder agora. Então é para completar, ó, com o seu, ó, uma parte com a outra, a primeira coluna com a segunda. Então, olha, todos esqueceram. Esqueceram o quê? Os livros em casa, ó, é o único que encaixa, né? Esqueceram os livros em casa. Então, essa é a parte aí, ó. Esqueceram o quê? Ó, ele sempre duvidou. Duvidou do quê? Da minha capacidade. Ó, o menino emprestou a sua bicicleta. Emprestou o quê? A sua bicicleta. Eu gosto de quê? De doces, tá? Os alunos receberam o quê? Elogios dos professores. A cidade tem o quê? Poucos habitantes. E aquela moto atropelou a pobre velhinha. Então, atropelou o quê? A pobre velhinha. Então, aí eu fiz, né, a ponte, vocês devem ter prestado atenção. E assim eu concluo a minha aula, tá, sobre transitividade verbal, para ajudá-los na compreensão dos futuros exercícios e futuros assuntos sobre as orações subordinadas. Então, assim eu termino a minha aula. Tchau, até a próxima!